Gente, sejam muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos para o nosso primeiro dia do nosso treinamento em TCC. E já está aparecendo para você com toda certeza o tema aí na tela, né? Que são os principais elementos para atender com a TCC. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, por ser o nosso primeiro dia, né, eu preciso só explicar para deixar aqui registrado como que vai funcionar todo o nosso treinamento, tá? Todos esses dias, toda essa semana que a gente vai estar juntos aqui ao vivo, online, ao vivo e a cores, tá bom, gente? Vamos lá, então. Vou seguindo aqui para o lado o nosso slide. Tá aparecendo, né? Eu vi umas mãozinhas levantando que sim. Certo? Vamos lá, então, vou passar aqui para o lado. Eu vi que tem uma galerinha aqui de primeira vez, eu vou explicar como vai funcionar, mas deixa eu só aqui explicar para você, né, quem eu sou. De repente você está aqui e não sabe, né? Quem eu sou. Essa está aí aparecendo para vocês, sou eu, Priscila Guiar, sou psicóloga. Eu tenho uma pós em neuropsicologia e uma especialização na terapia cognitivo-comportamental. Está aí o meu CRP, quem quiser conhecer. Tá o meu Instagram, para quem não conhece, que é o @PriscilaGuiarP, e o meu WhatsApp. Geralmente, o Fábio lá do suporte atende por esse número, mas também, às vezes, você consegue falar comigo, tá bom? Então, tá aí o meu contato bem resumidinho, para a gente tentar aproveitar ao máximo aí. Quem tá aqui no Instagram, gente, clica aí na bio, a gente tá aqui ao vivo, tá? Tranquilo. Como é que vai funcionar, então, como já tinha mencionado, o nosso treinamento? Serão 3 dias ao vivo, online, gratuito, sempre às 20 horas, horário de Brasília. E eu vou, sim, espero poder te mostrar, reforçar o que você já sabe, para que você, a partir de agora, 4 de março de 2024, você se sinta mais seguro, mais segura na hora de atender. Após as nossas aulas, os nossos encontros ao vivo, após todos os dias do nosso treinamento ao vivo, vai rolar um quiz. O que é um quiz, Pri? A gente faz muito isso lá no grupo de estudos, né, gente? Que são perguntas e respostas sobre a nossa aula. Para quê, Pri? Para a gente poder fixar mais ainda o conteúdo, tá? Então, a gente sempre vai fazer isso após aqui a nossa aula. Além disso, vai ter sorteio também, vai ter materiais de apoio e muito mais. E tudo isso, esses materiais, o próprio sorteio, o resultado, tudo vai acontecer lá no grupo exclusivo do treinamento. Pri, eu não estou no grupo do treinamento. Então, olha lá o grupo que você está. Não está treinamento, então manda para a gente um oi para a gente colocar lá dentro. Nos outros grupos, a gente vai mandar aviso? Vai. Convite? Vai. Mas material de apoio será exclusivamente lá no grupo do treinamento, tá? Hoje é o nosso primeiro dia, o tema está aí aparecendo para vocês, que é sobre os principais elementos para atender com a terapia cognitivo-comportamental. E eu espero muito que você está aqui me vendo pela primeira vez ou não, que você saia aqui dessa aula, do nosso treinamento de uma forma geral, que serão 3 dias, muito mais seguro, mesmo que você seja aí um psicólogo que está começando, é recém-formado, está mudando de abordagem, carreira, não importa, mas que você saia mais seguro, mais segura na hora de atender o seu paciente, tá bom? E aí, para a gente começar, para quem já me acompanha sabe, eu costumo fazer pergunta para tornar o nosso encontro mais interativo, dinâmico, para que ninguém durma. Eu tenho aqui uma pergunta para fazer aqui hoje, no nosso primeiro dia do treinamento, que é essa que está aparecendo aí. E eu queria ler aqui a resposta de vocês. O que você acha que vai te deixar mais segura em seu atendimento, ou na hora de atender? Responde aqui para mim no chat, por favor. Tem mais gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente, muito bem-vindo. Responde aí, não tem certo ou errado, tá? É o que você acha. Eu vou entrar aqui no Instagram novamente, que caiu, para ver se os colegas que estão por lá consigam vir para cá também, né? Deixa eu botar aqui para eles. Responde aqui para mim. Vamos lá, para você, quando você responde, deixa eu ver se eu consigo conectar novamente aqui com os colegas lá do Insta, para ver que a gente está por aqui. Para você, né, o que você acha que vai te deixar mais seguro, mais segura na hora de atender? Ó, vamos lá, tá chegando perguntas aí, respostas, eu vou ler todas elas, tá? Só ver se eu consigo conectar aqui de novo no Insta para a gente poder conversar com os nossos colegas. Ó,
Dominar melhor as técnicas da TCC. Quem mais? Quem mais? Aprofundar mais nas técnicas, saber exatamente o que fazer. Eita, quanta pergunta! Muito bom, eu tô adorando. Vai mandando aí, gente. Vou tentar conectar aqui no Instagram enquanto vocês respondem. Ter mais conhecimento nas técnicas, ter conhecimento da abordagem. Opa, quem falou abordagem, muito bom, hein? Ó, deixa eu conseguir conectar lá para os colegas do Insta também vir para cá. Acho que não está indo. Aprender a usar as ferramentas corretas. Que mais, gente? Raciocínio clínico também. Para quem está aqui no Instagram, voltei, tá, gente? O link está na bio. Gente, muito bom. E eu tenho uma resposta para você aqui também. É tudo isso que vocês falaram, mas tem uma palavrinha que eu acho, pelo menos pelo que eu li, tá? Eu não vi. Ou se você respondeu, você me desculpa, eu não vi, tá? Não visualizei. Essa aqui, ó. Tem uma palavrinha. Sem sombra de dúvidas, anota essa informação, é a prática. É isso que vai te deixar mais segura na hora de você atender o seu paciente. Seja ele quem for, qual idade for, qual demanda for, sem sombra de dúvidas, é a prática. Pri, para qual abordagem que você está falando isso? Para qualquer uma. Se você atende, vai atender, quer atender pela psicanálise, pelo existencialismo, pela atenção centrada na pessoa, pelo humanismo, pela Gestalt ou pela TCC, no meu ponto de vista, eu posso estar errada, mas o que para mim, na minha experiência, é a prática. Eu sempre brinco e falo, né? Quanto mais se pratica, anota, responde para quem me acompanha sabe, melhor fica. E aí, de repente, você fala assim, Pri, mas eu decidi, eu quero agora, a partir de 2024, eu decidi, eu quero trabalhar, eu quero atender os meus pacientes, os meus clientes, pela terapia cognitivo-comportamental. Eu quero já começar te dando uma dica aqui importantíssima, que é o quê? Anota aí, gente, experimentar com você mesmo as técnicas. Por quê? Quando a gente usa com a gente mesmo as técnicas, eu acredito que em qualquer abordagem, mas é claro que eu vou falar aqui de TCC, ela vai te ajudar a corrigir alguma dificuldade, algum problema, algum obstáculo na hora de você aplicar com o teu paciente, uma técnica, uma estratégia, uma intervenção. Por quê? Quando você vai praticando, vai aplicando, vai experimentando, isso vai te trazendo mais segurança. Isso vai te trazendo o que vocês muito disseram aqui, conhecimento, aprofundamento. E aí, se você deseja se tornar essa palavrinha aí, né? Proficiente, quer dominar essa abordagem, no mínimo, você precisa possuir alguns elementos fundamentais. Além da prática, além de experimentar com você, tem alguns elementos que é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, aqui no nosso primeiro dia. E, de repente, você está aí me ouvindo e está falando assim, tá bom, Pri, que elementos são esses? Quais são esses elementos? Quem quer saber, quer conhecer esses elementos, levanta a mão aí. Eu nem estou te vendo, né? Talvez não. Quem quer conhecer que elementos são esses que eu preciso ter, que eu preciso possuir, que eu preciso dominar, para que então eu consiga atender bem pela TCC? Vi algumas mãozinhas levantando aí. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar aqui agora. São vários elementos. O primeiro deles, anota aí, bora lá. A relação terapêutica. Gente, presta atenção aqui um pouquinho. Pode parecer óbvio, e é muito óbvio, tá? Mas a relação terapêutica, ele é um dos principais elementos. Eu digo para você, assim, posso estar até equivocada no que eu vou dizer, mas com base na minha experiência, na minha vivência, lá na faculdade, nos meus estágios, nos anos de atendimento que eu já faço. Tanto com paciente, tanto com supervisão, tanto com os grupos de estudos, com os nossos cursos, os projetos, enfim, pela minha experiência, a relação terapêutica, ela com toda certeza é o elemento principal. Por quê? Porque o que é a relação terapêutica, como está aparecendo para vocês? Ela é um vínculo que precisa ser estabelecido entre eu, enquanto a terapeuta, psicólogo, profissional, e o meu paciente.
durante um processo de tratamento. Inclusive, a relação terapêutica, ela também é importante ser praticada em outras áreas também de atendimento, em outras áreas de saúde, em outras áreas de uma forma geral. E aí, é importante que a gente esteja atento a esse ponto, por quê? Porque quando a gente fala de relação terapêutica, especificamente aqui na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é importante que a gente também crie um espaço seguro, um espaço acolhedor, onde o paciente ou o teu cliente, não sei como é que você costuma chamar, ele consiga se sentir muito à vontade para dividir com você o que ele pensa, o que ele sente, as dificuldades que ele está vivenciando, os problemas. Então, é importante que também essa relação ela seja fluida, ela seja clara, ela seja transparente, para justamente o paciente poder te entregar isso. Para que você, então, consiga fazer o quê? Oferecer para ele um suporte. Para que você, e assim como eu, oferecer para ele ou para ela uma orientação, para que a gente consiga ajudá-lo a solucionar aquele problema, que sozinho, ó, ele provavelmente não está vendo. Porque se você parar para pensar, é muito natural no nosso dia a dia, quando a gente conversa com um amigo, com pai, com mãe, com filho, vizinho, papagaio, periquito, é natural quando eu falo de uma dor, quando eu falo de um problema, a pessoa ou outro responder o problema dele. Na terapia isso não acontece, pelo menos não é para acontecer. Quando o paciente me traz uma dor, um problema, é importante que eu me interesse, eu entenda o que é aquilo, o que ele quer dizer com aquilo, como que é aquilo para ele. E essa relação, ela é fundamental para quê? Para o sucesso do tratamento. Se você quer que o teu paciente evolua na terapia, claro que existe uma infinidade de coisas por trás, mas essa é um dos principais. Porque a relação terapêutica, ela permite para mim, para o meu paciente, para você, para o seu paciente, a construção de uma parceria sólida, de uma parceria, gente, que de fato seja colaborativa, ou seja, ele me traz um problema, um obstáculo, eu vou olhar para aquilo, tentar orientar, ajudar, vamos por aqui, vamos tentar aquilo, o que você acha? Então, é essa troca, inclusive esse termo, né, colaborativo, é um termo muito utilizado, né, na terapia, especificamente na TCC. Mas aí eu preciso te mostrar uma outra coisa. Talvez você fale assim, Pri, eu já ouvi falar sobre isso e realmente faz muito sentido. E por trás, por dentro da relação terapêutica, é importante que a gente domine, demonstre boas habilidades de aconselhamento. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre todos eles. Até aqui, tranquilo, gente. Está dando para entender como que essa relação terapêutica está fazendo sentido? Ela é um dos elementos primordiais, principais no processo de terapia, porque quando eu tenho essa relação fluida com o meu paciente, as coisas funcionam. Provavelmente você que está aqui me ouvindo, vamos deixar um pouquinho o paciente ou o cliente do lado nesse momento. Se você é casado, casada e tem namorado, enfim, a tua relação, para durar determinado tempo, geralmente precisa ser clara, precisa ser transparente. Eu, por exemplo, eu casei aos meus 19 anos. Hoje eu tenho 39 anos, né? E brinco que eu não tenho cara de 39, de 25. Mas brincadeiras à parte, eu casei aos meus 19 anos, até hoje eu estou casada, nunca me separei. A minha relação com meu esposo é uma relação muito fluida, é uma relação muito colaborativa, é uma relação muito sólida, é muito transparente. E na terapia precisa ser mais ou menos a mesma coisa. Claro que a relação é diferente, não é uma relação amorosa, mas é uma relação. É um relacionamento. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu deixei aí para vocês, aparece uma referência, de repente você quer ler mais sobre isso. Eu vou te mostrar outras coisas aqui, mas eu quero te mostrar esse livro aqui, ó. Para quem conhece, para quem está no Instagram, clica na bio e vem para cá. Esse livro aqui, gente, é o livro mais novinho da TCC, da terceira edição. É o capítulo 4. É um capítulo exclusivo, específico sobre relação terapêutica. A Judith Beck, né, que é filha do nosso saudoso Aaron Beck, desenvolvedor, né, criador da TCC, ela traz aqui um capítulo específico. Então, dá uma olhadinha para reforçar mais, tá? Mas como eu estava falando, né, na relação terapêutica, é importante que a gente demonstre boas habilidades de aconselhamento. De repente você sabe, de repente você não sabe. Eu vou te mostrar algumas delas aqui. Vou passar aqui para o lado do meu slide. Ó, dá uma olhadinha aqui. De repente você já ouviu falar nisso, de repente não. Não sei se eu consigo aqui passar para o lado. Vamos lá.
Ó, eu não vou falar todas elas, porque senão a gente vai fazer uma vigília e a minha ideia não é essa, tá? Eu trouxe aqui algumas. Eu vou só fechar esse raciocínio e eu vou ver dúvidas e perguntas de vocês aqui, tá bom? Podem ir mandando. Então, aí tem uma listinha, né, de algumas habilidades de aconselhamento que a gente precisa demonstrar, que a gente precisa também pôr em prática dentro da relação terapêutica. Como essa primeira aí, ó, a empatia. A empatia é uma das habilidades de aconselhamento dentro da relação terapêutica que precisa existir. Tem um exemplo ali, ó, dentro da empatia, está aí no slide aparecendo para vocês. O paciente te traz uma determinada situação, você pode falar para ele assim, ó, vou ler, está aqui no slide. Deve ser difícil para você quando sua ex-mulher está com raiva. Então, vamos supor que ele traga uma situação parecida e você se coloca naquele lugar. A empatia é isso, né? Uma outra habilidade, gente, a aceitação dele, do cliente, do paciente. Como é que vocês costumam chamar? De cliente ou paciente? Tem muita gente de primeira vez que comenta aqui para mim, cliente ou paciente? Então, é um outro tipo de habilidade, a aceitação dele. Então, por exemplo, faz sentido para mim, considerando o quanto você estava abalado, que você tenha se engajado em uma estratégia de enfrentamento disfuncional esta semana. Então, você aceita o que ele traz para você. Por exemplo, se ele te trouxer que ele está triste, você precisa aceitar essa tristeza, entender o que está deixando ele triste. Jamais dizer, não, você não está triste, a sua expressão facial não diz, a sua roupa, o seu cabelo. Não, a gente vai aceitar o que ele traz e tentar, junto com ele, entender aquilo que está trazendo, tá? Uma outra habilidade, a validação. Eu gosto muito também dessa habilidade de aconselhamento dentro da relação, que é a validação. Por exemplo, vou dar aí o exemplo, né? Pode ser muito complicado começar conversas difíceis com as pessoas. Isso aqui é muito característico, não é regra, mas, por exemplo, pessoas, pacientes ou clientes comentaram que tem aí uma dificuldade em se comunicar, com uma ansiedade social, um diagnóstico de fechado ou aberto, né? Ó, faz sentido para você? É a frase que eu mais utilizo, a Jéssica comentou. E é isso. Então, dentro da validação, também é importante que a gente valide também o que o paciente traz. Então, essas são algumas das várias habilidades de aconselhamento que precisam existir, que a gente precisa demonstrar ao nosso paciente dentro da relação terapêutica. Pri, você falou que são várias. Gente, são várias, tá? Quem quiser, dá uma olhadinha lá no capítulo 4, mas eu vou mandar para vocês uma lista completinha, tá bom? Quem quer essa lista, comenta aqui, ó, eu quero, por favor. Lembrando que essa lista de materiais de apoio do nosso treinamento só vão ser encaminhados dentro do grupo específico do treinamento em TCC. De repente, você está no grupo de estudos, está em algum grupo de projetos antigos, a gente não vai mandar lá, tá? Somente no treinamento. Ó, tem uma galerinha, pelo menos um disse que quer, eu ia mandar. Vários disseram, então eu vou mandar, tá bom? Amanhã a gente manda para você. Tem uma listinha completa, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir ler todas elas aqui, ó. Mas vocês vão receber amanhã ela completinha. Tem várias outras também. Deixa eu só abrir aqui, ver se eu consigo abrir. Ó, a gente também tem o acolhimento genuíno, o encorajamento, a compaixão, tem até o humor, viu? Amanhã vocês vão receber essa listinha completa, tá? Então, esse é o primeiro elemento para você atender com a TCC. Anota aí. Anotaram? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para fazer aqui e agora, tá? Eu tenho um outro elemento para mostrar para vocês. Eu vou passar aqui para o lado. Se for surgindo dúvida, vai mandando aí. Qual é o segundo elemento? São vários, né? O segundo elemento é esse que está aparecendo aí. É a conceitualização. Alguém tem dificuldade ou já sentiu dificuldade desse elemento aqui? Levanta a mão. Eu vou levantar a mão, você não está vendo, mas estou levantando até os pés. Vez ou outra a gente se depara, né, com essa dificuldade na hora de conceitualizar. E esse é o segundo elemento, é um dos principais para atender com a TCC ou pela ATCC. E traduzindo de forma bem resumidinha, a conceitualização, ela se refere, gente, a um processo em que a gente consegue compreender o funcionamento do nosso paciente.
É importante que a gente entenda. Por quê? Presta atenção aqui. Não adianta você pegar uma técnica A, B, C, D, o alfabeto todo, se você não entende como que o teu paciente funciona. Se você ainda não conseguiu acessar, não conseguiu ainda compreender o funcionamento dele. Geralmente em aspectos cognitivos, comportamentais também. Então, esse é um segundo elemento em que a gente também precisa dominar para que eu consiga atender com a TCC, que eu consiga atender pela terapia cognitivo-comportamental, que nada mais é, anota aí, compreender como que o meu paciente funciona. E esse processo de compreender também de explicar os problemas que ele me traz, os comportamentos, muitas vezes disfuncionais, que estão causando um problema maior para ele, atual. Então, todo o processo de conceitualização, ele vai envolver a identificação de padrões, anota aí, de pensamentos, de emoções, de comportamentos, de experiências, que de alguma maneira podem estar, sim, contribuindo para o problema, para a dificuldade que ele está vivendo aqui e agora. Então, é através da conceitualização que você e eu e você, vamos buscar entender, buscar identificar a dinâmica interna do nosso paciente ou do nosso cliente, para quê? Para que a gente consiga, então, oferecer para ele um tratamento eficiente, um tratamento que, de fato, aconteça, que tenha sucesso, e principalmente, gente, anota aí, personalizado, porque a gente não trabalha com objetos, faz sentido? A gente trabalha com pessoas, cada um vai ter a sua história de vida, a sua subjetividade, tem questões de espiritualidade, tem questões da própria idade, de cultura, etc, etc, etc. Então, a conceitualização é o nosso segundo elemento, é um dos principais também para atender com a TCC, tá? Ó, vamos lá, antes de eu continuar, tem uma referência e eu tenho uma ferramenta para mostrar para vocês. O grupo de treinamento é esse? É o grupo de estudos? Não. O grupo de estudos é o grupo de estudos, né? Em TCC, se você está no 5, Liliane, continua lá, que são os nossos encontros a cada 15 dias. O do treinamento é o do treinamento. No próprio grupo está lá, treinamento em TCC. Se você não estiver ou não conseguir localizar, chama a gente, tá bom? Pri, eu quero dominar a conceitualização. Eu ainda sinto muita dúvida. Alguém sente dúvida ainda? Se você sente, eu vou te dar aqui uma indicação, para você já sair daqui com um conteúdo a mais para te ajudar, que é do nosso livro de referência, tá? O nosso livro aqui da TCC, da terceira edição, que é o capítulo 3. O capítulo 3, ó, tá todo rabiscado meu aqui, ó, é a conceitualização, é o processo. Então, o que é a conceitualização? Como que a gente inicia o processo? E mais um monte de coisa. Tem uma ferramenta que vai te ajudar a organizar todas essas informações do teu paciente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, a Antônia falou que tem dúvidas. Antônia, então, eu espero muito que você saia daqui sem dúvidas, tá? Vou passar aqui para o slide, porque tem uma ferramenta que a gente utiliza muito para esse processo de conceitualização, que é esse aí, gente. Aparece bem para vocês? Talvez ele não esteja tão nítido, né? Tentei fazer um recortezinho para dividir com vocês, que é o famoso, popularmente conhecida como DCC, que é o Diagrama de Conceitualização Cognitiva. Eu utilizo o tradicional, lá no capítulo 3, você vai achar outros modelos. Eu ainda uso, super me identifico, me relaciono super bem com esse modelinho. É o diagrama. É com ele, é com essa ferramenta que tu vai conseguir organizar, essa é a proposta, essa é a ideia, as informações do teu paciente. E aí eu vou te fazer uma sugestão, talvez você já tenha ouvido ou não, você vai começar a preencher de baixo para cima. Lá no nosso curso TCC para transtornos, e lá no básico também, se eu não me engano, a gente tem aula específica aí de conceitualização, né, onde a gente mostra, inclusive, o diagrama. A gente já teve até uma oficina, uma aula dentro lá do nosso curso do diagrama de conceitualização. Então, é essa ferramenta que você vai usar para poder organizar essas informações do seu paciente, essa compreensão. Porque, lembra, o que é a conceitualização? É a compreensão do funcionamento do nosso paciente.
E onde eu coloco essas informações? Solto por aí, no papel de pão? Não, eu vou colocar dentro do diagrama. E cada paciente vai ter o seu próprio diagrama. Vez ou outra você pode ir atualizando, sem problema nenhum. E a minha sugestão é, comece o diagrama sempre por de baixo para cima. De baixo para cima é um modelo cognitivo. É muito mais fácil, é muito mais acessível. Eu acho que aparece para vocês aí, talvez não esteja tão nítido. Quem estiver no celular, talvez fique bem miudinho, né? Mas para quem talvez esteja aí no computador, fica um pouquinho maior. O modelo de baixo para cima tem ali as situações de um mesmo paciente. Situação, pensando nas contas. E aí teve um pensamento automático. E se eu ficar sem dinheiro? Esse pensamento tem um significado para essa pessoa. Bom, se eu ficar sem dinheiro, eu sou um fracassado. E aí vem emoções de ansiedade, um comportamento, de repente, de ficar inquieto. De novo, uma outra situação aí que eu estou lendo, tá? Ah, pensando em pedir ajuda ao meu filho para revisar o currículo, eu penso, eu deveria ser capaz de fazer isso sozinho. Qual é o significado desse pensamento? Que eu sou incompetente. Aí vem também emoções de tristeza, etc. Então, você pode pegar esse mesmo exemplo, lá no livro tem um modelo, você pode ver também, mas quem estiver lá no nosso grupo do treinamento, nosso grupo VIP exclusivo do treinamento em TCC, vai receber amanhã um modelinho desse prontinho, só para você pegar e preencher com os dados do seu paciente, tá? Então, você precisa estar lá dentro do grupo. Tranquilo, gente, até aqui. Tô achando que seja muito quietinho, hein? Ô, gente, tá ficando calor aqui. Acho que a chuva deu uma pausa. Para quem tá no Instagram, vocês estão perdendo os nossos lives, né, gente? Fala aí, Vocês não estão ouvindo, mas tá rolando um slide aqui bem legal. É uma pena que eu não consegui passar aqui as imagens se mexendo. Ficou tão bonitinho, mas não consegui. Como faço para entrar no grupo? Ótima pergunta, Camila. Me chama lá no direct, tá? A equipe vai entrar em contato e vai mandar para você o link, para você entrar e participar e pegar todo o material. Vamos lá, a Jéssica fez uma boa pergunta. Pri, imagina, Camila, nesse caso, para cada paciente, devemos ter um diário de acompanhamento? Boa, Jéssica, perfeito, é isso, tá? É importante que você tenha, sim, um documento, um pedaço de papel com informações de cada paciente seu. E como eu comecei falando no iníciozinho do nosso primeiro dia aqui do treinamento, quanto mais pratica, melhor fica. Daqui a pouco isso vai ser de forma tão tranquila e essas ferramentas, é claro, que ajudam bastante. Mas respondendo sim, é importante que você tenha o máximo de informações do teu paciente diariamente ou por sessão, aí como ficar melhor para você, mas de cada paciente, tá bom? Vou seguindo aqui o meu slide, hein, gente? Vamos para o nosso terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento para que eu consiga atender com a terapia cognitivo-comportamental? Para que eu possa atender com essa abordagem o meu paciente, o meu cliente, independente da demanda, da idade, etc, etc. São as técnicas da TCC. Gente, presta atenção aqui um pouquinho. Eu me lembro como se fosse hoje, eu já falei isso em algum momento, talvez você já ouviu ou não. Se tu ouviu, tu vai ouvir de novo, tá? Se não, tu vai ouvir pela primeira vez. Eu acho que isso é muito comum, é muito natural para todos nós, envolvidos aí na psicologia, nas nossas fases aí no meio da faculdade, fases finais, nos estágios, até quando a gente se forma, começa a atender, é natural, tá? A gente procurar técnicas. Eu quero técnica para isso. Eu mesmo recebo muito pedido diariamente. Eu mesmo já fiz muito isso. E eu me lembro que no meu estágio, ainda na faculdade, eu também queria técnica. Mas eu percebia que muitas vezes eu pegava a técnica, aplicava, era legal, mas não fluía, o meu paciente não evoluía. Porque muitas vezes eu não sabia o porquê, o para quê daquela técnica. Por que eu estava aplicando aquela técnica? Para quê? E aí, quando a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo que muitas vezes é importante que eu dê um passo para trás para dar vários para frente. E aí eu fui entendendo que eu precisava, antes de aplicar qualquer técnica, seja ela qual for, que são funcionais, eu preciso entender o objetivo dessa técnica, o funcionamento do meu paciente, a compreensão dele. As técnicas, que é esse terceiro elemento da TCC ou da terapia cognitivo-comportamental, elas são estratégias incríveis, funcionais, e elas são utilizadas para quê?
ou por quem, né? Por mim, por você, pelo psicólogo, pelo terapeuta, para ajudar o nosso paciente a entender e a lidar com os seus problemas. As técnicas, elas servem para isso, para ajudar o nosso paciente. Por exemplo, alguém aqui vai à academia, pratica alguma atividade física? Sim, não, estou pensando, estou com preguiça. Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem pratica academia, quem vai à academia, ó, a Joyce diz que sim, a Aparecida, a Mariana, a gente geralmente lá na academia, a gente utiliza uma série de ferramentas, uma série de instrumentos, né? É um monte de máquina que a gente usa e cada uma vai ter um objetivo para trabalhar o muscular, B, o C, D, enfim. Então, tem um objetivo por trás daquilo ali. Gente, na terapia isso não é diferente. Mas eu preciso saber por que eu estou usando aquela ferramenta, aquela máquina, aquele halter, aquele peso, o leg press, a esteira, sei lá o que, na TCC, né? Por que eu estou usando a respiração diafragmática? Por que eu estou usando a reestruturação cognitiva? Por que eu estou trabalhando com esse paciente de habilidades sociais? Enfim, eu preciso saber. E as técnicas, claro, com toda certeza, elas são também incríveis, são estratégias como eu mencionei, né? Então, elas são as estratégias onde a gente utiliza com o nosso paciente. E eu vou te dar aqui algumas ideias de técnicas que talvez te faça pensar ou repensar em algum momento que você está na terapia ou que você vai começar. Primeira delas que você pode começar, a minha sugestão para você, com base na minha experiência, é a psicoeducação. Então, começa a psicoeducar, um termo que a gente utiliza muito aqui nessa TCC, nessa abordagem, né? Que é explicar, que é psicoeducar, que é ensinar o nosso paciente o problema que ele tem, a dificuldade que ele tem. De repente, ele sim tem um diagnóstico fechado, ou de repente não, ele não tem um diagnóstico fechado, e está tudo bem. Então, comece explicando. Inclusive, a gente até falou um pouco sobre isso em outros projetos, em outros momentos que a gente já esteve junto, alguns de vocês, inclusive comigo, que quanto mais o paciente ou o cliente, ele entende o que é que ele tem, mais evolução na terapia ele vai ter. Mais sucesso também vai acontecer no processo de terapia para ele, para você, para todo o processo de uma forma geral. Então, começo pela psicoeducação, que é explicar. Ele fechou um diagnóstico de TDAH. Bora explicar para ele o que é TDAH. Bora explicar como que os pensamentos influenciam uma pessoa com TDAH. Como é que eu sigo o que mantém para, então, eu pegar as técnicas, que são estratégias, para aplicar com ele. Então, de repente, ele tem uma ansiedade social, uma fobia específica, uma depressão, enfim, independente se é um diagnóstico fechado ou não, uma dificuldade em se comunicar, bora então começar por aí, tá? Além disso, além da psicoeducação, que é uma das principais técnicas na TCC, assim também ajudar o paciente, e vou mostrar para vocês aqui ferramentas, tá? Respirem fundo, estou trazendo aqui uma ideia, uma explicação. Ajudar o paciente, anota aí, ó, a identificar, compreender e modificar padrões também de pensamentos, padrões de comportamentos que provavelmente estão contribuindo, estão causando até um sofrimento emocional, ou de repente estão dificultando ele na vida, no dia a dia, no cotidiano dele. Então, é importante também a gente entender os padrões de pensamento dele, de crenças, inclusive. Além disso, também a reestruturação, ela vai envolver o processo também de identificar, mas principalmente, gente, de desafiar, de avaliar, de questionar esses pensamentos que provavelmente estão contribuindo para um funcionamento muito disfuncional dele. Então, a gente vai utilizar uma série de técnicas específicas para tudo isso. Mas, de uma forma geral, a gente vai trabalhar nessa ideia, psicoeducando sobre o problema, ajudando ele a identificar os tipos de pensamentos que ele tem e também modificando tanto pensamentos quanto crenças, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, eu fiz um recorte também, espero que fique bom para vocês visualizarem. Já vou responder o que vocês estão comentando ali, tem uma perguntinha, já volto ali, tá? Deixa eu passar aqui para o lado do meu slide, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Ó, eu trouxe aí alguns recortes, trouxe 1, 2, tem mais um que eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro aí, você consegue achar nesse livro, ó, sempre nossa referência, tá, gente? Aqui nunca vou trazer achismo.
Eu vou trazer algumas experiências minhas, eu vou compartilhar sempre com vocês, como eu sempre faço, mas eu sempre vou tentar trazer aqui o máximo de embasamento científico, teórico, que é a nossa Bíblia da TCC, e o livro que mais novinho da terceira edição. Então, tem um capítulo aqui, deixa eu só ver aqui de cabeça, eu não vou lembrar. É o capítulo 12, eu não anotei ali, né? Mas quem quiser anota aí. Capítulo 12, ele fala sobre o processo de identificar os pensamentos automáticos. Depois, lá no capítulo 14, avaliar esses pensamentos. Daí a gente tem os capítulos 17 e 18 sobre identificar e modificar crenças. Lá no nosso curso avançado em TCC, a gente, inclusive, detalha muito sobre isso. Mas eu quero trazer para vocês aqui um recorte, tá? Esse primeiro quadrinho aí, tá vendo ali, ó? 1, 2, 3 e 4, no primeiro quadrante, está passando a slide, né, a minha setinha aí em cima. Ali são perguntas que a gente utiliza, só um pouquinho de água, gente, para ajudar o nosso paciente a entender, ou melhor, a identificar os pensamentos dele. Então, são perguntas. Por exemplo, você pode perguntar para o teu paciente, ou para o teu cliente, fulano, fala para mim, o que estava passando pela tua mente naquela situação? Ou o que você está pensando agora? O que definitivamente você não está pensando? Inclusive, você pode perceber que está na primeira pessoa as perguntas. Você pode usar com você também. Fica aqui a minha dica, tá? Então, são um tipo de perguntas que ajudam você a identificar pensamentos automáticos, assim como crenças também. Tá bom, gente? Nesse segundo quadrinho, são perguntas que aí você começa a fazer a reestruturação, que é quando você questiona. Quando você está só identificando, como a própria palavra diz, você está só identificando. Quando você começa a questionar, quando você começa a avaliar, quando você começa a bater de frente com o que você está pensando, aí começa a reestruturação cognitiva. E aí tem um quadrinho, esse segundo quadrinho aí embaixo, tem perguntas ali específicas, que é o questionamento socrático. Perguntas do tipo: quais são as evidências de que o pensamento automático é verdadeiro? Não verdadeiro. Existe uma explicação alternativa? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Como eu poderia lidar com isso? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Qual é o resultado mais realista? Etc, etc, etc. Vocês percebem que são vários tipos de perguntas, mas, ó, cada tipo de pergunta, cada quadrinho, cada pergunta, de uma forma geral, que eu acabei de mencionar, vocês estão visualizando, eles também estão no livro, elas justamente são técnicas, são estratégias utilizadas para ajudar o nosso paciente a lidar com o problema que ele tem, ajudá-lo a lidar com a dificuldade que ele está vivenciando, que está adoecendo, que está atrapalhando, que está prejudicando, dele entrar num novo relacionamento, dele conseguir um bom emprego, dele conseguir sei lá, fazer uma viagem, dele entrar no avião, porque ele precisa entrar naquele avião para uma cirurgia, para um passeio, sei lá o quê, independente da dificuldade que ele apresenta, independente se é um transtorno, se é um diagnóstico fechado ou não. Então, a gente utiliza essas estratégias para ajudar o nosso paciente. Então, são vários tipos de perguntas e eu vou mandar todas elas para vocês amanhã no grupo VIP lá do treinamento de TCC. E tem mais um aqui, ó. Eu tentei abrir o máximo, eu sei que ela nem para mim ela está tão nítida, mas no livro vocês encontram lá no capítulo 13, deixa eu confirmar, capítulo 15, tá? Que é esse aí, ó, que é o registro de pensamentos disfuncional. Então, aí também é uma outra ferramenta, uma outra estratégia que você utiliza, que é uma técnica da TCC, para ajudar o seu paciente a responder a esses pensamentos. Você pode pegar exatamente esse modelinho e eu vou mandar para vocês amanhã um modelinho desse vazio para você pegar e aplicar com o seu paciente, quem sabe amanhã mesmo no atendimento. Então, tá vendo? São várias colunas, cada coluna tem um objetivo. Então, tem ali a data e a hora do problema que ele te trouxe. Ele escreve, você pode começar com ele em sessão, ele termina em casa. Pode começar uma coluna de cada vez. Geralmente, a gente começa com as 4 primeiras, depois a gente continua. Vocês fazem junto na sessão, sugere como atividade para casa. Na segunda ali, ele vai anotar os pensamentos que ele teve, dar uma porcentagem para esses pensamentos diante da situação, o que ele sentiu. E aí, nessa quinta coluna, você vai usar aquelas perguntinhas aqui, ó, vou voltar desse segundo quadrinho, que são as perguntas do questionamento socrático, né, para entender as evidências desses pensamentos. E, por último, ele vai te trazer um resultado. Se você nunca aplicou essa ferramenta, essa estratégia no seu atendimento,
eu posso te dizer com toda certeza que você está perdendo uma boa oportunidade de trazer aí uma melhora significativa, quase que instantânea para o seu paciente. Então, fica aqui a minha sugestão, com muito carinho. Se você nunca fez isso, hashtag fica a dica, faça. Vai lá e aplique assim que você puder. Pri, não entendi. Então, ó, faz com você, aplica com você, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E eu vou mandar também lá no grupo, amanhã, todos esses materiais para vocês utilizarem com o seu paciente, quem sabe já amanhã, tá? Ou assim que você for atender. Dúvida, gente? Tranquila daqui? Se tem mais alguma pergunta, se passou. Ó, tem uma pergunta da Tatiana. Vamos ver aqui a pergunta da Tatiane Cardoso. Pri, essa conceitualização seria a mesma para criança e adolescente? Tatiane, se você me permite, vou te chamar de Tati, tá? Sim, Tati, com certeza você vai utilizar a mesma ferramenta, tá? Você vai utilizar por quê? Porque essa ferramenta nada mais é do que uma ferramenta, né? Onde você vai organizar, você vai colocar as informações, os dados do seu paciente. Seja ele uma criança, seja ele um adulto, seja um adolescente, tá? Existem outros diagramas, inclusive nesse novo livro da TCC, tem outros modelos. Como eu falei, eu gosto desse, que é o mais antigo, é o mais tradicional. Então, eu super me identifico com ele, olhei os outros, mas continuo usando esse. Pode ser que eu use outros e tá tudo certo, vocês podem olhar também. Mas, respondendo a tua dúvida, sim, você pode utilizar a mesma ferramenta como seu paciente, sendo criança ou adolescente, tá? Dúvida, gente? Fica à vontade para perguntar, viu? Para quem está no Instagram, vocês estão perdendo os nossos slides, né, gente? Clica na bio, vem para cá, a gente está pelo Meet. Quase no finalzinho já. Tá certo. Tá bom, eu até te chamei, né? A Tati falou que pode chamar, eu até tinha chamado ela de Tati. Então, pode usar sim, te respondendo, tá? Vou passar aqui um pouquinho mais para o lado. E aí, só para a gente finalizar aqui, esses elementos que eu mencionei são fundamentais para atender com a terapia cognitivo-comportamental. Se você, a partir de agora, colocar em mente que é isso que você precisa, talvez você já sabia, eu fico muito feliz por isso. Você veio para cá só para reforçar. Mas se você não sabia, eu também fico feliz para você aprender isso, você sair daqui sabendo que esses são os principais elementos para que você comece, a partir de agora, a atender com a TCC. Pri, é só isso? Gente, claro que não. Existe uma série de coisas, mas o que vai te trazer essa facilidade, essa segurança, como eu mencionei, é a prática, é a repetição. Eu tenho certeza. Alguém aqui já fez arroz pela primeira vez na vida e o arroz ficou bom? Eu não sei vocês, mas o meu primeiro arroz na minha vida não ficou bom. Né? Eu já contei isso em algum momento. Andar de bicicleta a primeira vez não foi legal, não deu bom. Eu caí, né? Ó, a Jéssica falou que queimou a panela. Além da Jéssica queimar, alguém queimou a panela? O meu primeiro arroz, eu lembro de ter colocado quase uma cabeça de alho toda e meio copo de óleo. E imagina, né? Ia ser arroz frito, né? Ser arroz cozido. E nem um pouco saudável. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver arroz, bicicleta com terapia? Porque, gente, é repetição. Tudo que é novo causa medo, assusta, é estranho, é diferente. Eu ouço muitos colegas, às vezes, me mandam mensagem lá no direct, Pri, caramba, eu tô vendo de uma outra abordagem, não sei nada de TCC, eu até brinco, né, e tento tranquilizar, porque se a gente trocasse de papel, eu também saberia. E não que eu saiba tudo de TCC, mas porque a gente já está envolvido naquela abordagem, naquela forma de trabalho. Então, é natural. Quando é algo novo, assusta, dá medo. Meu primeiro arroz, fiz com 11 aninhos e saiu um mingau. Olha aí, a Elenice comentou. Tá vendo, gente? Tudo que é novo nem sempre vai ser aquilo que a gente espera. Nem sempre vai ser mil maravilhas e tá tudo bem. Então, eu quero que você saia aqui com o teu coração tranquilo. Que você saia daqui entendendo que se isso para você é novo, tá tudo bem se errar. Tá tudo bem não ser como você esperava. Tá tudo bem não fluir como você gostaria. Mas insista, não desista. A gente brinca aqui, né, no Brasil, tem colegas que não é do Brasil, né? Se você é brasileiro, a gente brinca que a gente não desiste nunca, é isso.
Então, não coloque sobre você uma responsabilidade no processo de terapia que é totalmente sua. Lembra da relação? Para eu ter uma relação com qualquer pessoa, nesse caso com o paciente, eu preciso pelo menos ter esse paciente ou esse cliente. Então, é uma relação a dois. Todo relacionamento precisa de uma outra pessoa. Então, é um trabalho em conjunto, tá? Mas eu tenho certeza que se você entender um pouco melhor sobre esses elementos, eu tenho certeza que vão te ajudar muito na hora de você realizar o atendimento com o seu paciente, sem sombra de dúvida, eu posso te dizer isso e tentar te tranquilizar, tá? E aí, vamos lá, você tem todos esses elementos, você está dominando, já sabe tudo, todos esses elementos, está fluindo, está caminhando, e agora? O que você precisa fazer? Agora, você precisa criar um plano de tratamento, né? Você já tem uma ideia das habilidades, né? Como que funciona essa relação com o seu paciente, aquelas habilidades que a gente mencionou. Você já entendeu que é importante conceitualizar, ou seja, compreender como o teu paciente funciona. É importante você entender o funcionamento dele. Você já entendeu que existe as técnicas, que são estratégias para você aplicar, usar com o seu paciente de forma personalizada. O que você precisa fazer agora? Agora, você precisa criar um plano de tratamento para ele. E como que vai ser esse plano de tratamento? Quais são os detalhes? O que você precisa fazer? Por onde você começa? É sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro, nosso segundo dia do treinamento em TCC. Então, se você quer saber de uma vez por todas como criar um plano de tratamento pela TCC, vem para o nosso segundo dia do treinamento TCC, que vai ser quando, Pri? Na próxima quarta-feira, dia 6 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Então, a gente vai estar ao vivo na quarta-feira para falar sobre isso. Como eu faço para criar um plano de tratamento? Eu vou ficar esperando todos vocês aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Opa, quase que sai. Voltou aqui para o começo, né? Tá tudo certo. Ó, o que vai acontecer agora? A gente está encerrando aqui, tá? A gente já encerrou, mas deixa eu só voltar aqui de novo no meu slide. Queria passar aqui para frente. Espera só um pouquinho. Agora vai acontecer um quiz. Eu comecei falando, mencionando, vocês estão vendo eu mexendo no meu slide aí agora, né? Deixa eu só deixar aqui o último para ficar bem bonitinho aqui com vocês. A gente está finalizando. Mas agora eu vou responder as perguntas. Se tiver, manda perguntas aqui. Mas agora a gente vai lá para o meu Instagram. Eu vou lá para o Instagram, lá nos meus stories, a gente vai abrir um quiz, lá nos meus stories. São perguntas e respostas sobre essa aula. Presta atenção no que vai acontecer. Vou colocar lá várias perguntas sobre essa aula aqui, e a ideia é para você fixar melhor o conteúdo. Vai lá e vamos ver quantas perguntas você consegue acertar. É obrigatório? Claro que não, tá, gente? Mas é uma brincadeira para a gente poder fixar mais esse conteúdo, tá bom? E vai ter sorteio, tá? O que você precisa fazer é você comentar lá no post qual foi o post que vai entrar daqui a pouquinho lá. Eu saindo daqui, já vou colocar lá, comenta lá qual foi o seu insight, né? O que você aprendeu com essa aula aqui do nosso primeiro dia. Então, presta atenção aqui, ó. Vai entrar agora um post no Instagram, que lá é um post só, um estático. Eu tô assim, ó, com o número 1 de primeiro dia. Então, você vai comentar lá qual foi o seu insight, o que você aprendeu, ou reforçou o que você já sabe sobre essa aula aqui. E aí, na quarta-feira, a gente vai fazer um sorteio sobre esse post, tá? A gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo com vocês, tá bom? Vamos comentar, daqui a pouquinho vai entrar o post. Tem algum grupo que você vai enviar os materiais complementares? João perguntou. Sim, João, a gente já havia mencionado e eu vou repetir. Vai ser o grupo lá do WhatsApp, que tá lá, treinamento em TCC, tá? A gente tem vários grupos, alguns grupos de estudos, outros projetos lá, mas os materiais serão exclusivos lá no grupo do treinamento, tá? Se o João não, João, se você não tiver, qualquer outro colega que está aqui ao vivo ou na reprise, não tiver no grupo, chama a gente, espera um pouquinho, são muitas mensagens, a gente manda para vocês o link, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quiz. A gente vai lá agora para os stories. E vou deixar lá, vamos ver quantas você consegue acertar. E deixa lá também o seu insight sobre essa aula, o que você leva, o que você aprendeu sobre esse nosso encontro aqui hoje, tá certo? Deixa também para mim seu feedback, para mim é sempre muito bem-vindo. A Mariana já está agradecendo. Mariana, eu que agradeço a tua participação, tá? Deixa eu tentar tirar aqui uma fotinha com vocês. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar registrado. Vou parar de compartilhar a minha tela.
Mas eu consigo aqui registrar com vocês esse nosso encontro. Tem muita gente aqui na sala, alguns rostinhos eu já conheço. Eu quero muito agradecer o carinho de vocês. Tem muitos colegas que mandam lá só um oi e falam, Pri, você não sabe o quanto você me ajudou. E vocês não sabem o quanto que receber essa mensagem de vocês faz bem para mim. Tem toda uma história de vida, né? Alguns já conhecem, quem sabe no nosso próximo encontro eu explico para vocês um pouco sobre isso. Quem quiser, abre a câmera, vou deixar aqui registrado. Tem alguns meninos com a gente, benditos frutos. Sejam muito bem-vindos, viu, meninos? Agora que eu parei de compartilhar a tela, aí eu consigo ver melhor vocês, né? Tem alguns meninos aqui com a gente. Alguns não vão conseguir aparecer, mas vamos lá. Quem puder, abre a câmera, dá um tchauzinho para a gente encerrar o nosso encontro. Deixa eu só fechar aqui o chat para não tampar o rostinho de ninguém. Só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Tchau, gente. Ó, espero vocês aí na quarta-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente se encontra aqui no nosso segundo dia do treinamento. Vai ter sorteio, tá? Então não esqueça, lá no stories eu vou explicar como que vai funcionar. Até quarta-feira, gente. Oi!